vencedores, tudo bom? Nós vamos falar neste episódio sobre 5 mitos que você com certeza pensa quando te falam sobre audiência. Eu sou a doutora Angelita Michele, sou advogada, atuante há uns 13 anos aí na profissão e eu vou desmistificar esses mitos com você. Nesse episódio você vai quebrar vários bloqueios aí da sua mente. Tirar a gente aí de uma vez por todas, todo e qualquer mito sobre audiência. Mas Michele, por que eu preciso saber desses mitos? Eu vou te responder essa pergunta com outra pergunta. Mas, antes disso, eu quero saber de onde você está assistindo, qual estado você é, quanto tempo aí você está nessa labuta na advocacia, começou agora, já tem um tempinho, responde aí. Vamos à pergunta. Você quer ser desrespeitado em audiência pelo juiz? Pelo promotor? Pelo advogado da parte adversa? Ou até mesmo pelas testemunhas? Que advogado que quer, né, gente? Nenhum advogado quer sofrer esse desrespeito aí em audiência. Quem aqui, me diz aí, você vai gritar, quando eu te fizer essas perguntas, você vai comentar aí pra mim, num grito, eu, tá? Então, quem aqui já viu um vídeo de algum advogado sendo maltratado ou desrespeitado em audiências? Comenta aí o eu. Sempre que eu fizer essa pergunta, vocês dão o nosso grito aí, tá? Quem aqui já presenciou isso acontecer? Gente, é mais comum do que parece, tá? Conhecendo os mitos, desmistificando esses mitos, a gente vai aprendendo a se posicionar se algo assim vier a acontecer conosco. Se algo assim vier a acontecer com você em audiência. Ah, Michele, eu não tô sujeito a isso não. Sinto lhe dizer, meu amigo, minha amiga advogada, todos nós, meus vencedores, estamos sujeitos a isso, infelizmente. Qual a diferença? Como você vai se posicionar? De uma forma mais permissiva, de uma forma mais impeditiva? Como você vai se posicionar na audiência é que vai definir a diferença com aquele que sofre tantas barbáries com o que não sofre, tá? Quanto mais você souber quais são os seus direitos, os seus poderes na hora da audiência, menor será a chance de um desrespeito, de uma agressão às nossas prerrogativas. Ok? Mas espera aí, para tudo. O que é um mito? A gente está aqui falando que nós vamos desmistificar mitos. O que é um mito? Antes de começar a falar sobre os mitos, nós precisamos entender o conceito de mito. A natureza jurídica aí, gente, desse instituto místico aí, né? Mito, galera, é um relato de uma tradição oral. O povo conta, vai replicando e o que era uma premissa falsa passa a ser uma verdade. Nós vamos repassando e criando uma falsa cultura sobre um determinado assunto que ele acaba se tornando real. E aí quando nós conhecemos esses mitos, aprendemos o que podemos e o que não podemos fazer, o que devemos ou não devemos aceitar, nós aprendemos a nos posicionar. E aí nós aprendemos a impor os nossos direitos e poderes, tá? Já quando nós não sabemos sobre esses mitos, nós ficamos como? Rendidos, presos ali numa obediência, né? Severa, cega, desrespeitosa. E aí esse é o momento realmente da importância do estudo,
da experiência, de alguém para estar te guiando, trazendo o que é verdade e o que é mito, não é? Concordam comigo? Comenta aí se o que eu estou falando faz sentido para você. Então, nós vamos começar a falar aqui agora sobre, efetivamente, né, sobre os mitos, tá? Vamos ao nosso primeiro mito. O advogado não pode falar pela parte patrocinada em audiências. Verdade ou mito? É um mito, galera. O advogado ele tem garantia de lei federal para no processo judicial contribuir na postulação de decisão favorável para o seu constituinte, para o convencimento do julgador. E galera, os atos do advogado constituem munus público. Michele, mas quando que o advogado é impedido de falar pelo seu cliente? Na prática, muitas vezes, tá? Muitas vezes o juiz indaga a parte sobre determinado assunto e aí quando o advogado vai responder, o juiz pergunta se a parte tem algum problema na fala ou até intelectual. É sério que isso acontece? Mais do que a gente possa imaginar. E aí o juiz pergunta, a parte, o cliente, né? Ele não pode responder a pergunta, ele não pode narrar os fatos. Nesse momento, o que o advogado despreparado faz? Ele se retrai, abaixa a cabeça e passa a palavra para o cliente. Deixa ali o cliente até na saia justa, né, gente? Muitos dos meus mentorandos já me relataram a vontade de chorar quando isso acontece, quando o juiz ele age aí, né, com esse desrespeito em audiência. Você conhece algum colega que já teve vontade de chorar por ser destratado pelo juiz ou por alguma das partes em audiência? Gente, isso vira um trauma tão grande que muitos advogados até desistem da profissão para não terem que ser submetidos a outra situação similar a essa em audiência. E aqui vai a nossa primeira dica de ouro desse nosso bate-papo, tá? Nunca se retraia em audiência. Ajusta a postura, fala com firmeza, não demonstre fraqueza. Depois, gente, a gente vai viver esse sentimento em casa, na terapia, mas na audiência, não. Na audiência, você advogado é grandão, você advogada é grandona. Na audiência, você tem que ser firme, determinante, tá? Mas, Michele, essa não é a minha postura, essa não é a minha personalidade. Eu não sou assim. Você não precisa mudar sua personalidade para atuar em audiências. Você pode continuar sendo doce, sendo calmo, sendo gentil, se essa é a sua personalidade, se esse é seu jeito, tá? Eu até indico que não sejam agressivos. Em audiência, agressividade não cabe, tá bom? Mas é diferente de ser impositivo. Ser impositivo necessariamente tem que ser uma qualidade do advogado, da advogada. Ser argumentativo, isso sempre será uma característica nossa, tá? Então, a partir de agora, se isso vier a acontecer com você, você já sabe que o Estatuto da OAB te dá garantia de lei federal. Para que lá no processo judicial você possa sim falar pelo seu cliente para contribuir na postulação de decisões favoráveis para o seu cliente, no convencimento do julgador. E como eu disse, gente, esses atos eles constituem munus público. Mas Michele, o que é esse munus público que você está falando aqui? Gente, munus público é uma obrigação que ela é imposta por lei em atendimento ao poder público que beneficia toda a coletividade. Em outras palavras, meus vencedores, os atos dos advogados, das advogadas são benéficos
para toda a sociedade, para toda a coletividade. E esses atos não podem ser recusados. Entenderam? Ficou esclarecido? Dúvidas, comentem aí. Mas antes de passar aí para o próximo mito, eu vou acrescentar mais uma dica de ouro aqui para vocês, tá? Sempre antes da audiência, explique para o seu cliente como será o procedimento. Explique como ele vai relatar, o que ele vai ter que dizer, para que não sofram situações constrangedoras na hora da audiência, tá bom? Sempre explique o procedimento para o seu cliente antes, ok? Faço até aqui, gente, tranquilo? Isso foi só o mito 1, hein? Só o mito 1. Vamos para o nosso mito 2. Verdade ou mito? Gente, quem acompanhou os stories do Instagram já tá sabendo qual é, né? Então tá, quem tá aqui e acompanhou lá já sabe. Vamos passar pro pessoal daqui agora. Olha só. O réu pode ser citado no dia da audiência quando a audiência for de conciliação. Verdade ou mito? Gente, é um mito. Ainda que a audiência seja de conciliação, o réu não pode ser citado no dia da audiência. Inclusive, essa prática, esse ato, é considerado como cesseamento de defesa e causa de nulidade de ato processual caso ocorra a audiência, tá? A lei, ela dispõe de prazo para todos os atos processuais. Por quê? Por que isso? Porque a parte é leiga. Quem conhece de processo é advogada, juiz. A parte ela é leiga. Ainda mais no caso do réu. Por que ainda mais no caso do réu? O autor, gente, ele já se consultou com o advogado antes de entrar com a ação. Ele já conhece os seus direitos. Ele já conhece as consequências daquela ação. Ele já estudou, já foi informado sobre aquilo. O réu não. O réu está sendo pego de forma desprevenida, né? O réu, ele tem que ter o direito de escolher um advogado, de conversar antes sobre aquele assunto, aquela causa, de entender como a causa funciona, como a audiência funciona, quais as consequências do acordo, de entender, inclusive, a ausência de recurso em caso de realização de acordo. E para isso ele precisa de prazo, ele precisa de tempo para se preparar, para conhecer seus direitos, para decidir com calma, né? Então tem que ser permitido esse prazo para o réu. Vamos falar de prazos. Olha só. Lá no artigo 334, vê se a memória tá boa aqui, gente. Na minha colinha a memória tá boa. Diz que o réu ele tem que ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência, tá? Michele, mas nós temos o juizado especial, a lei lá é diferente. Lei 9.099 de 95 é diferente mesmo. A lei do juizado não prevê prazo mínimo para citação aí para audiência. E aí o que o CPC fala? Nos casos em que não houver prazo, o prazo é de quanto tempo? 5 dias. Se a lei do juizado é omissa, a gente aplica o CPC de forma subsidiária. E aí o CPC vem dizendo, então, que o prazo é de 5 dias, o juizado tem que ser citado com 5 dias mínimos, né, de antecedência para audiência. Tá bom. Michele, nós temos as ações de alimentos. Temos sim. Ações de alimentos, o rito é um rito mais célere, também uma lei especial. E aí nós temos então o artigo 695 do CPC, que fala em antecedência mínima de 15 dias. Nós temos lei para isso, né? Pois então, gente, essa afirmação é um mito e ela não deve ser aceita pelo advogado, sabe por quê? Quando a gente passa a aceitar que coisas assim aconteçam sem aplicação da lei, isso vai virando um costume. E tudo aquilo que a advocacia começa a permitir que aconteça, vai virando aceitação, vai virando costume e nós vamos perdendo direito
por aceitar os mitos. Olha a importância da gente conhecer os mitos, para que a gente não perca os nossos direitos, porque aquilo vai virando uma verdade que contraria a própria lei. Olha só, olha como chega, né? Ao limite que tudo isso chega, tá? Quantos e quantos clientes, eles não chegam nos nossos escritórios desesperados, porque eles acabaram de ser citados, ou na véspera, ou no dia da audiência, sem saber nada que acontece, o que está acontecendo, sem ter visto o processo, né? Sabe quando é que isso acontece muito, principalmente na questão de alimentos? No recesso forense. O advogado pede para morrer, gente. No recesso forense, às vezes você tá lá no meio das suas férias, a situação assim acontece, tá? Agora você já sabe argumentar, você sabe fundamentar a sua defesa, você sabe requerer a aplicação do direito de forma correta, de forma que não prejudique o cliente aí, para não ter, por exemplo, uma revelia, né, galera? Nós precisamos entender e desmistificar esses mitos, para a gente não chegar ali esbaforidos em audiências por muitas vezes, desprovidos de conhecimentos dos fatos e até da própria causa, porque a gente simplesmente não teve tempo ali do estudo, do aprendizado, aquele tempo prévio que a lei dá por motivos óbvios, ok? Me digam aí, gente, vocês achavam que essa possibilidade de citação no dia da audiência era possível, no caso de conciliação, que isso era um mito, que isso era uma verdade? Me digam aí, respondam. Porque agora nós vamos passar. Porque agora nós vamos passar para o nosso terceiro mito. Bora? A audiência de instrução pode ser dividida por acordo entre as partes. Verdade ou mito? É um mito, galera. A audiência de instrução pode ser dividida por acordo entre as partes. É um mito. O que ela pode é ser adiada por acordo entre as partes. Artigo 362 do Código de Processo Civil. Desmembrada? Não pode. Michele, mas a lei fala que as partes podem convencionar o ato de audiência, o rito da audiência. Pode sim, a lei fala mesmo, mas não desmembrar. A lei também fala, meus vencedores, que a audiência de instrução é una. Michele, mas eu já vi juiz dividir a audiência. A audiência ficou muito grande, testemunha demais, passou muito do prazo, extrapolou o horário. Se isso acontecer, é causa de nulidade de ato processual, principalmente se já tiver havido oitiva de testemunha. Uma testemunha não pode ouvir ou saber o que a outra falou até finalizar a audiência. Gente, de outra sorte, desmembrar o ato é o mesmo que aceitar que seja compartilhado tudo o que aconteceu, que foi dito na audiência antes do seu encerramento. É uma reunião, não virou mais uma audiência, virou uma reunião. Não pode, tá? As testemunhas, se isso acontecer, elas vão ali se comunicar nesse espaço de tempo, elas vão contar uma para outra o que o juiz perguntou, o que o advogado perguntou, então elas já vão saber quais são as perguntas ali. Elas vão se preparar, inclusive, para alterar a verdade dos fatos. Elas vão se unir, fazer uma reunião para que as próximas que sejam ouvidas altere a verdade dos fatos ou narre conforme... Não tem como. Processo busca a verdade real. Não tem essa preparação do que a gente vai mentir. Isso não existe, tá? Não é até legal, é crime, falso testemunho, tá bom? Então, galera, começou a audiência, tem que terminar a audiência no mesmo dia, no mesmo ato, tá bom? Até aqui tudo bem?
Tá muito rápido, tá compreensível? Vocês sabiam dessa informação? Me contem aí. Gente, o ato da audiência, a gente tem que entender que é um dos atos mais solenes do processo. É um dos atos de maior seriedade do processo, é o ato de audiência. Por mais que o CPC ele trouxe essa questão, né, das partes convencionar esse ato, essa convenção, esse acordo não pode fugir da legalidade. Que está na lei, é lei, tá? Muito menos, gente, a gente pode aceitar que esse ato seja desrespeitado, seja pelo magistrado, por quem quer que seja. Nós, advogados, temos também essa obrigação de respeito a esse ato e de impor ordem ao ato de audiência. Porque senão daqui a pouco, com perdão da palavra, vai virar oba-oba, né? Muitas vezes o magistrado, ele não faz por maldade, assim, não é, é um desrespeito puro e simples porque eu tô com vontade de desrespeitar advogado. Não, gente, não é isso. Muitas vezes tem uma inexperiência também ali do magistrado, né? Muitas vezes ele acha que tá tudo bem. E aí cabe ao advogado também, com respeito, requerer, restabelecer a ordem processual, né? Requerer aí a aplicação da lei, né, gente? Nós sabemos que não há hierarquia entre juiz e advogado. E nós, advogados, temos que colocar essas limitações, porque nós mesmos colocamos as barreiras. Então, nós temos que ter uma postura, e quando o advogado ele muda a postura, o magistrado também muda dele. Então, nós temos que... nós não podemos ser os causadores de tumulto, nós não podemos ser os alteradores da lei. Né? A gente vê aí tantos colegas fazendo tanta barbárie em audiência virtual que a gente vai acabar perdendo o direito às audiências virtuais. Então, nós temos que estabelecer a ordem por muitas vezes. Nós temos que agir com decência, de forma correta, para que a gente também possa exigir esse tratamento, entende? Para que a gente também possa se colocar numa posição de, opa, me respeite, respeite o ato, respeite a lei. Entendem o que eu quero dizer? Faz sentido o que eu estou falando? Nós vamos, gente, agora para o nosso quarto e penúltimo mito. E aí? E aí, gente? O que será esse quarto e penúltimo mito? Vocês estão curiosos? Quem está gostando do quadro, grita aí, eu! Vamos lá. Mito ou verdade? Não existe audiência de instrução sem a presença das partes. E aí? Mito ou verdade? Tan, 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 tan. É mito, galera. Nas audiências de instrução da justiça comum, caso não haja depoimento pessoal da parte, sua presença é dispensável e a audiência pode ser realizada apenas pelos advogados. Galera, essa audiência ela serve para colher provas, ok? O depoimento pessoal das partes é uma prova. Se essa prova não será produzida, dispensa a parte. Eu já falei para vocês que vocês precisam conhecer todas as modalidades de audiência. Quem me acompanha aqui, lá no Instagram, sabe disso. Nós temos que conhecer todas as modalidades de audiência. Vamos lá. Embora esse seja um mito na questão da justiça comum, se a nossa questão inicial dissesse que não existe audiência sem a parte, falando especificamente para as audiências ocorridas no juizado especial cível, seria uma verdade, não um mito. Como assim, Michele? Sim, galera. No juizado especial cível, a presença da parte é indispensável. A parte tem que estar presente. Até porque, galera, lá no juizado em tese,
os meus em tese aqui, né? A audiência é única, tá? Mas mesmo que ela seja desmembrada, e lá pode ser desmembrado conciliação e instrução, a parte ela tem que estar presente, tá bom? Querem mais uma dica de ouro? Vou dar mais uma dica de ouro aqui, uma curiosidade interessante para aumentar o seu conhecimento jurídico no juizado especial civil. Quem quer? Escreve aí, gente. Quero! Comenta aí. Eu vou te ajudar a aumentar o seu conhecimento nos juizados especiais cíveis com um fato bem pontual que muitos colegas não se atentam. Quando a parte autora for pessoa jurídica, quem necessariamente deve comparecer é o sócio. Ah, Michele, isso é óbvio. Calma, vamos completar. Não é qualquer sócio, é o sócio gerente da empresa. Eita, que essa você não sabia. Me diz aí se você sabia dessa. Se você já pegou uma situação assim. Me diz, gente. Fica a dica de ouro aqui registrada. Compartilha essa dica de ouro, gente. Vamos lá. Michele. Chega os mentorandos falando, né, gente? Michele, mas a audiência é coisa séria demais. Michele, a audiência é muito complexo. É sim. Parece que a gente estuda. Mas, gente, com estudo, com aprimoramento, com alguém aqui, ó, para pegar na sua mão, para te instruir, para te ensinar como você está fazendo aqui hoje, como eu estou fazendo aqui com você hoje, as audiências, elas começam a perder essas 7 cabeças que nós mesmos colocamos nela, né? Nelas mesmo, nas audiências. As audiências, elas vão perdendo essas 7 cabeças aí que nós colocamos nelas e o temor, ele vai sumindo, porque a gente vai adquirindo conhecimento. Fala pra mim aqui, se o temor já não sumiu com os 4 mitos anteriores que eu ensinei pra vocês. Fala pra mim. Vai sumindo, porque a gente adquire o conhecimento, a gente vai sabendo como agir, né? Nós estamos chegando aqui no final desse nosso episódio. Nós vamos falar agora sobre o nosso último mito, tá? E compartilha muito, né? Vai mandando esse vídeo aí pra galera, pra ajudar também os outros coleguinhas. Gente, vamos lá, ó. Nosso 5º mito, tá? Mito ou verdade? Mas antes... Michele, você vai me matar do coração. Calma, gente, respira, bebe uma aguinha, bebe uma aguinha. Antes, eu quero saber quem está gostando desses episódios sobre audiência. Se vocês gostam de temas assim, responde pra mim. Se esses temas são interessantes pra vocês, responde aí. Tá bom, bora. Agora eu vou falar, é sério. Mito ou verdade? Embora a audiência de instrução seja o momento de produção de provas, não pode anexar documentos, pois se tratam de provas preclusas. É um mito, galera! Mas é claro que eu não iria deixar de registrar o nosso amado depende, que eu guardei ele para o final. Gente, pode apresentar provas documentais na audiência de instrução, desde que sejam provas novas, provas que não poderiam ter sido produzidas em momento anterior. Se forem provas antigas, elas estão preclusas. Isso porque o autor, ele deve anexar provas documentais na petição inicial e o réu na defesa. Após esses atos, somente provas novas. Em tese. Michele, eu morro quando você traz esse seu em tese. Então, vamos lá. Eu preciso explicar isso aqui para vocês, para que vocês não sejam pegos de surpresa
na prática. Na prática, gente, quando a prova ela é relevante, embora preclusa, há juízes que aceitam sua inserção no processo, respeitando o contraditório. Como assim, Michele? Eu já atuei em vários processos em que eu consegui desmembrar provas documentais importantes por terem sido juntadas fora do prazo. Mas eu também já consegui manter provas documentais preclusas em processos, dada a sua relevância. Respeitado, claro, gente, o contraditório, o prazo para a parte adversa responder no processo, tá? Responder sobre essa prova, se manifestar sobre essa prova, tá? Em audiências, normalmente quando que isso acontece? Em audiências funciona normalmente assim. Quando uma testemunha, ela tem que atestar a veracidade daquele documento ou confirmar a assinatura, esse documento ele é apresentado para a testemunha. Michele, mas isso impede que esse documento seja juntado antes no processo e questionada a testemunha na hora da audiência? Não, não impede mesmo. Só que tem advogados que eles acabam arriscando o ato para exprimir o efeito surpresa. Então, eles deixam para apresentar essa prova só na hora da audiência. Eu, particularmente, eu acho extremamente arriscado. Como eu disse a vocês, eu já consegui desmembrar, retirar documentos importantes de processos em razão da preclusão, em razão da juntada tardia. E aquele documento, por vezes, era o documento decisivo do processo. Entendeu? Então, é arriscado. É uma estratégia muito perigosa. Então, agora, ciente desses mitos aí, conhecedor, conhecedora do que é verdade, do que você pode fazer em audiência, do que não pode, de como se posicionar, de como impor, caso algum juiz, promotor ou até colega tente te desclassificar em audiência, você já sabe se posicionar, você já sabe o que é permitido, o que não é permitido, você sabe o seu limite e o limite do outro, tá? E, gente, é claro, depois de todo esse conhecimento que a gente teve aqui, é claro que você vai deixar o seu like, é claro que você vai compartilhar com o colega, vai me dizer o que você extraiu de importante daqui, se conteúdos assim são bons, se você quer mais conteúdos assim, tá bom? Não esqueça de compartilhar e até o próximo vídeo. Acompanhe aí o próximo episódio. Beijo, até lá, galera!